Alô você, a gente está no episódio do Papo de Polícia e hoje esse Papo de Polícia é com o Rogério Greco, que é um cara que é um ícone aí do direito penal. Tive o prazer de estudar com ele, foi meu professor nos livros, um cara que eu tenho muito respeito e é operador também, e hoje está aqui com a gente em Cascavel, no Paraná. Veio gravar no Alfacom, veio fazer muita coisa legal, mas veio participar do GTTA e hoje você vai ter uma entrevista incrível. Pô, Greco, forte abraço. Greco, me diz o seguinte, Greco, conta um pouquinho da tua história, me diz assim, como é que começou a sua história como promotor de justiça e o porquê dessa paixão por operar, Greco? Assim, Evandro, na verdade, o meu concurso era para a polícia, né? Eu fiz concurso público por necessidade. Então eu comecei a advogar, advoguei aproximadamente uns 3, 4 anos, mas assim, não dei certo na advocacia, eu era muito novo, 21 anos, 22 anos, quem é que vai procurar um advogado com 21 anos? A não ser parente, para não pagar, então assim, a minha dificuldade era essa, porque eu mantinha já a casa da minha mãe, então eu tinha que trabalhar. E a minha alternativa foi concurso público, então assim, a minha paixão sempre foi a polícia. E infelizmente na época não aconteceu o concurso, mas graças a Deus eu fiz concurso para MP. Ah, legal. E, o Greco, você teve um episódio gostoso na sua vida, assim, que eu digo, foi tenso, mas foi um episódio que marcou bastante, que virou inclusive livro, que foi aquela tomada no Rio de Janeiro, né? Foi, é. Assim, eu acho, Evandro, que poucos policiais assim, podem ter tido essa experiência que eu tive lá, né? Eu que não sou polícia, mas adoro a polícia. Então, assim, eu fui com o BOP, né? Na verdade, eu fui com a equipe do BOP, numa patrulha do BOP, então a gente bateu aquela comunidade inteira, o dia inteiro, assim, enfrentando, né, que os policiais enfrentam, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. Fui no tanque da Marinha, né? Depois nas viaturas do BOP, foi uma coisa, assim, única, né? E você que roda o Brasil inteiro, o que você tem visto e o que você acha sobre o apoio que os policiais têm como um todo? Apoio por quê? Você vai entender o segmento. Eu fui para o Texas agora esse ano e nós tivemos o prazer de conhecer o Departamento de Polícia de Austin. E a gente ficou encantado com a história do Departamento de Polícia de Austin, Sim. Com o orgulho que os policiais de Austin têm e com a estrutura que é dado ao Estado, aos policiais, né? Sim. E hoje a gente tem uma limitação grave, que é uma limitação orçamentária, Sim. limitação financeira Sim. das organizações. Como é que você vê hoje a evolução das polícias desde a época que você começou como promotor de justiça? São 30 anos que se passaram. Assim, Evandro, em termos técnicos, a polícia evoluiu muito, muito. Mas a polícia ainda precisa de muita coisa. Por quê? Porque a gente vive, infelizmente, num país onde graça a corrupção. Então você vê o nosso estado, que é o Rio, né? Os governadores do Rio, agora nós temos 4 governadores simultaneamente presos. Então a gente tem o Garotinho, a Rosinha, o Pezão e o Cabral. Os 4 estão presos hoje. Então, assim, esses camaradas, na verdade, arrasaram com o nosso estado, arrasaram com o Brasil inteiro. Então, quem sofre, na verdade, é a ponta, quem sofre é a polícia. Então, eu me lembro que, na época, o BOP ele ia fazer um centro de operações especiais, na verdade, ali na Avenida Brasil, era um terreno cedido pelo Exército, e esse dinheiro evaporou, acabou tudo. Ia juntar tudo lá, choque, BOP, cães, GAN, enfim, ia ser um centro de operações especiais. Acabou, o projeto todo foi pro saco, por quê? Por causa da corrupção. Então, a polícia sofre muito com isso, sofre com desvalorização de vencimento, sofre por falta de treinamento, sofre por tudo, né? O que você está fazendo aqui, por exemplo, isso é a Disneyland de qualquer policial e que não existe no Brasil. Então isso aqui é o único, né? Se você puder trazer a polícia toda do Brasil para cá, você vai ser eleito assim o chefe geral da polícia de todo o Brasil. Isso aqui é a felicidade de todo policial, porque não existe treinamento. Você sabe disso, você foi PM no Rio, você sabe como é que a coisa funciona. Para você dar 50 tiros num curso de formação para dar um tiro de fuzil, sabe? Então assim, a gente precisa melhorar muito, a gente precisa valorizar realmente a polícia. Ô Greco, e a gente vê também, eu acompanho bastante você muito mais tempo que você imagina, que você briga bastante por melhora da legislação penal no Brasil, Sim. Né? Se a gente fosse poder falar um pouco da legislação penal que a gente tem hoje, aplicada mesmo ao serviço policial, o que você poderia falar, cara? É uma legislação perfeita, é uma legislação que tem que melhorar, é uma legislação defasada? Quais são os pontos que você tocaria que são mais sensíveis? Evandro, eu acho, honestamente, eu acho que a nossa legislação não é ruim. Quem é ruim é o aplicador dessa legislação. Então, por exemplo, o que a gente percebe é que não existe boa vontade do Ministério Público de conhecer a atividade policial, não existe boa vontade da magistratura de conhecer a atividade policial, porque com a lei que a gente tem e um juiz sabendo como funciona a atividade, o promotor sabendo, a lei vai ser aplicada corretamente. Eu tive uma experiência no COPESP, no Comando de Operações Especiais do Exército, e que o meu sonho quando eu estava no MP
era que no nosso curso de formação, o camarada que passasse no concurso MP, ele tivesse que obrigatoriamente passar 15 dias na Polícia Militar e 15 dias na Polícia Civil. Mas não é na delegacia, não é no batalhão, é indo para o front, é claro que com segurança, mas para entender como é que funciona a atividade policial lá na ponta. E eu tive essa experiência no comando de operações de operações policiais do Exército. Cara, e assim, eu entrei, eles têm uma casa de matar parecida com essa sua aqui. Cara, e a sensação das abordagens, sabe? Assim, eu me lembro que era um ambiente confinado, assim, 1/3 desse ambiente que a gente tem aqui. E houve aquele briefing inicial, até estava o general que participou do briefing, aquela coisa toda, dizendo que a gente ia passar numa comunidade, com criança, com cachorro, e assim, muito, muito real. Os caras, assim, o nosso exército é topíssimo, cara, topíssimo. Tinha que ter uma mídia forte para valorizar o nosso exército. Ao contrário que os vagabundos aí ficam falando o contrário. Mas enfim, eu me lembro que quando eu estava entrando nesse ambiente confinado, primeiro veio um traficante com um fuzil na mão, eu peguei o cara, matei o cara. Logo em seguida, veio um camarada aparentemente desarmado. Só que quando ele estava vindo na minha direção desarmado, eu não sabia se ele estava realmente desarmado. E eu comecei a dar os comandos. Deita, porra, não tá entendendo, deita. Aí comecei a falar 1 milhão de palavrão. Aí o cara deitou, virei de costas dos caras para saber se ele tinha uma pistola nas costas. Se isso é filmado para um camarada que não tem noção como funciona a atividade policial, se fosse a Vera isso, se um promotor estivesse vendo isso, me denunciaria. Então assim, ele está falando de forma equivocada com o cidadão. Por pura inexperiência, por não saber o que significa realmente a atividade policial. Não dá numa situação dessa aqui que você está colocando a gente, de ficar bom dia, boa tarde, boa noite, não existe isso, sabe? Mas o camarada só vai entender isso quando ele vivenciar, quando ele tiver experiência. Legal. Hoje a gente teve uma experiência única, assim, de conhecer o Rogério Grego. O Rogério Grego tem uma história legal. Acho que é o autor de livro de direito penal mais conhecido no Brasil todo. Costumo dizer, Greco, que estava eu e o Marcelo Zago, que é delegado do DF, e a gente estava ao vivo e não teve nada esquematizado, né? Teve uma hora que eu olhei pro Zago, o Zago olhou para mim e falou, caralho, a gente tá do lado do Rogério Grego. Porque... cara, aí sabe o que acontece? A vida da gente, galera, ela dá saltos. Verdade. A vida da gente, né? Eu sou filho de motorista de táxi, a minha mãe é costureira. Eu trabalho desde os 12 anos, Greco. Aos 12 anos, meu pai falou assim, olha, eu posso te ensinar pouca coisa, que eu só tenho a 4ª série primária, mas uma coisa eu vou te ensinar, honestidade de trabalhar. Aos 16 eu fui trabalhar numa firma chamada Metalúrgica Barra do Piraí, eu carregava caminhão. Entrei pra polícia, porque eu precisava muito, entrei muito novo pra polícia, eu operei por 11 anos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foram 8 anos para passar no primeiro concurso decente e depois mais um ano para poder assumir, foi o Departamento Penitenciário Nacional, depois passei mais um monte, Polícia Federal, Rodoviária. E assim, eu tenho uma história de que se não desistir, entra. Para quem está desacreditado e já estava largando o livro agora, sim, encontra esse vídeo e vê você falando, o que você diria para eles, cara? Evandro, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, se eu passei, qualquer um pode passar. Eu era um projeto para dar super errado, cara, então se não fosse a mão de Deus na minha vida. Agora, você tem que querer, você tem que persistir, como você fez, você demorou 9 anos, mas está aqui. Camarada bem sucedido, conhecido no Brasil inteiro, nacional, internacionalmente. Assim, quem diria que aquele Evandro que estava carregando o caminhão lá, seria esse Evandro hoje? Então assim, a gente não pode olhar para o nosso presente, a gente tem que focar no futuro. Então, a minha família é muito humilde, eu sou o único formado da minha família. O que eu posso dizer é o seguinte, se a pessoa persistir, se ela quiser, se ela tiver força de vontade, vai levar 2, 3, 9, 10, 15, mas ela vai chegar. Agora, não pode sair da fila. Saiu da fila, um abraço. Então, hoje a gente acompanhou o Rogério Grego aqui no Papo de Polícia, é um orgulho ter ele aqui, um orgulho ter você assistindo a gente. Se inscreve no canal, dá essa pancadinha aí nessa sinetinha que eu posto notificações que os novos vídeos chegaram até você.